Olá, galera! Essa é a história de um personagem muito altivo e muito seguro de si, que sabia mais que todo mundo e tinha as respostas para todos os problemas do mundo. Estamos falando de Rugão, um velho branco, careca, gordo, com a cara de mal e um semblante sisudo que assustava até as pombas mais destemidas da Praça Central. Sempre que alguém cruzava com ele, sentia um arrepio de que estava diante de uma autoridade suprema, ainda que ninguém jamais soubesse ao certo qual autoridade seria essa. Rugão, no entanto, tinha um histórico lendário e praticamente inacreditável. Ele havia sido aprovado em um concurso público de uma estatal, na época em que ninguém sequer desconfiava que órgãos públicos faziam concursos. Era praticamente um segredo de Estado que só circulava entre os mais íntimos dos corredores da burocracia. Ninguém sabia que havia inscrições abertas, muito menos que a inscrição tinha que ser feita pessoalmente na sala do diretor-geral, com uma recomendação de alguém de dentro do círculo sagrado. E quem era desse círculo? Só os mordomos, serventes, ascensoristas, motoristas e contínuos contratados com carteira assinada. E os candidatos tinham que ser estes, ou os filhos destes, porque os filhos dos diretores, chefes de departamentos e da alta administração estudavam na gringa em Harvard ou na França, para serem donos dos fundos de investimento que controlavam as estatais. Os felizardos com esse tipo de acesso tinham até a audácia de receber o gabarito da prova alguns dias antes para estudar. Mas ainda assim, pasmem, havia gente que conseguia ser reprovada. Rugão, claro, não era uma dessas pessoas. Ele passou com louvor, orgulho e um sorriso de quem sabia que a burocracia inteira ainda seria sua aliada por muitos anos. Alguns funcionários menos sortudos ainda tentavam descobrir como Rugão tinha conseguido, mas ele apenas gargalhava e apontava para o seu Black Power imaginário de sabedoria, como se dissesse: "É talento natural, meus caros." Durante décadas, Rugão trabalhou na estatal com lisura e competência, frase que repetia com ar de majestade sempre que contava sua trajetória. Mas, ao contrário do que qualquer mortal poderia imaginar, seu trabalho não tinha nada de heróico ou altruísta. Na prática, Rugão passava os dias dominando contratos, controlando quem podia ou não circular pela burocracia e acumulando vantagens pessoais que ninguém ousava questionar. O verdadeiro prêmio era a sensação de poder absoluto sobre cada papel, cada carimbo e cada assinatura que passava por suas mãos, sempre garantindo que tudo favorecesse a ele próprio mais do que qualquer projeto da estatal, ainda que formalmente tudo estivesse com aparente legalidade. Entre uma decisão e outra, Rugão ria das confusões que surgiam quando burocratas, advogados e engenheiros menos perspicazes tentavam interpretar as regras sem seu toque magistral, mantendo assim seu império de absurdos intacto, sempre com aquele ar sisudo que inspirava tanto temor quanto respeito. Ele adorava colocar pequenos obstáculos absurdos nas tarefas de seus subordinados, apenas para testar se eles conseguiam resolver problemas impossíveis. Muitas vezes, a resposta certa era simplesmente gritar o nome de Rugão 3 vezes e esperar um elogio, e quem não sabia, acabava sendo lembrado com um olhar fulminante que congelava até o café da copa. A pergunta que Rugão mais adorava fazer àqueles que vinham o cobrar era: "Cadê o decreto? Se não tem decreto, eu não obedeço." E assim continuava com sua forma de trabalhar. A estatal, por sua vez, era um caos cômico permanente. Vivia em guerra com a Receita Federal, pois seus contratos eram projetados para escamotear a verdadeira forma de funcionamento e operação das atividades, evitando recolher os impostos devidos. Todos os contratos passavam pelas mãos de Rugão, e todos sabiam que, se quisessem sobreviver à selva burocrática e continuar recebendo suas majestosas gratificações por fora, precisavam de sua aprovação, ou ao menos de sua complacência sorridente. Rugão, sempre aplicado e sagaz, fazia todos os cursos que podia, gastava tudo o que podia gastar. Tudo pago pela estatal,
e ainda se dedicava a aprender tecnologias da NASA, só para provar a si mesmo e aos outros que não havia nada que não pudesse fazer. Ele não tinha nenhum curso superior, mas sabia mais do que engenheiros, advogados, economistas, médicos, matemáticos, nutricionistas, arqueólogos, geólogos, astrônomos e até geofísicos que mergulhavam de alturas inimagináveis por puro hobby. Rugão dava ordens com a autoridade de um imperador de desenho animado e a risada de quem sempre sabia que estava um passo à frente. Em reuniões que poderiam durar horas, ele muitas vezes apresentava gráficos e planilhas que ninguém entendia, apenas para depois afirmar com convicção: "Viram? É matemática avançada de outro nível. Só eu consigo compreender." E ria, enquanto todos fingiam entendimento, com medo de provocar a ira do mestre. "Olá! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu precisava muito fazer um pedido especial. Se você está gostando do que está assistindo, por que não se inscreve no nosso canal? É rapidinho, não custa nada e ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo como este para você. Pensa só, é só um clique. Dá uma paradinha aí, desce um pouquinho a tela e clica no botão de se inscrever. Já fez? Maravilha. Isso faz toda a diferença para nós. Sério mesmo. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora vamos voltar para o vídeo. Com o tempo, porém, chegou o inevitável dia em que Rugão decidiu se aposentar antes que os pobres tecnocratas, que só sabiam fazer aquilo que haviam estudado, resolvessem obrigá-lo a sair à força. Mas ele não se aposentou por caridade. Ele se aposentou porque sabia que o mundo ainda precisava de sua genialidade estratégica e que o tédio da vida burocrática jamais poderia conter seu talento absurdo, ou quem sabe, que talvez poderia perder esse direito se algum desafeto inventasse alguma acusação sem fundamento. Após deixar o cargo, decidiu finalmente colocar em prática todo o conhecimento que antes não fazia questão de usar, mesmo com todos aqueles cursos pagos pela estatal. Mas mesmo com todo o seu talento, Rugão não estava satisfeito. Ser dono de uma empresa em paraíso fiscal que rendia milhões não lhe dava alegria suficiente. Ele queria mais. Precisava ser reconhecido como um fenômeno da natureza, um personagem lendário. E foi então que teve sua ideia genial: abrir um canal em uma rede social. Rugão começou a exibir seu estilo único e cativante. Fazia agouros, xingava a mãe de todos que discordavam dele, mandava gente para aquele lugar com uma facilidade quase coreografada e depois gargalhava, orgulhoso de sua esperteza e inteligência. Ele participava de debates, falava sem parar, ignorava completamente os opositores e, quando queria realmente mostrar seu poder, gritava como uma galinha querendo botar ovo e simulava um início de surto, provocando constrangimento máximo em qualquer desafeto. As pessoas não sabiam se riam ou se assustavam, mas Rugão adorava cada segundo da confusão que criava. Aos poucos, sua notoriedade cresceu. Jovens evoluídos, conhecidos como as felinas, começaram a vê-lo como um mestre espiritual, um bibelô vivo, e logo passaram a segui-lo com devoção, ajudando-o a planejar tudo, desde debates políticos até planos mirabolantes de dominação midiática. O ápice de sua fama chegou quando começou a planejar sua entrada na política nacional. Rugão sabia que, com seu estilo, poderia intimidar qualquer adversário. Já havia vencido a batalha mais importante da vida pública: ser um ícone absoluto do serviço público sem nunca fazer nada de realmente útil para o Estado. E agora estava pronto para fazer o mesmo para a população, só que com mais público e menos formalidade. Cada discurso seu era um espetáculo. Gritava, gesticulava, dava ordens aos ministros imaginários, insultava opositores com criatividade e ainda fazia imitações de galinhas, cães e qualquer outro animal que pudesse ilustrar seus pontos de vista. Rugão não se importava com coerência política. Sua meta era dominar a atenção do público, e nisso ele era imbatível. Ele chegou a inventar leis fictícias para ilustrar seus argumentos, como a
Lei do Ovo Galináceo, que determinava que qualquer debate político só poderia ser interrompido com aplausos ou imitações de animais. Como um verdadeiro mestre do caos, Rugão também dava dicas de como os aspirantes a seguidores poderiam se comportar, usando suas décadas de experiência como funcionário público e agora como guru das redes sociais, mas sempre com aquele toque ameaçador. Qualquer um que se interessasse demais em descobrir os meandros de sua saga funcional recebia alertas tão absurdos quanto engraçados, como: se você abrir meus segredos, seu café vai virar gelatina instantânea. Ou, cuidado, ou eu envio meus contratos fantasma para perseguir seus sapatos. Rugão misturava terror e comédia com maestria, gesticulando como se tivesse varinha mágica, enquanto todos à volta alternavam entre rir e se encolher, sem saber se estavam diante de um gênio ou de um vilão de desenho animado. Assim, Rugão, velho, gordo, careca, sisudo e aparentemente mal-humorado, transformou-se em um fenômeno midiático. Ele passava seus dias compartilhando conhecimento, zombando da incompetência alheia, aplicando todo o aprendizado de uma vida inteira e sempre com aquele orgulho de quem sabia que, não importava o quão absurdo fosse, ele estava sempre um passo à frente. Cada dia trazia novos debates, novas polêmicas, novos seguidores fascinados e, claro, novas oportunidades para mostrar que, por mais que o mundo fosse sério, Rugão jamais seria apenas mais um velho careca com cara de mal. Ele era, e sempre seria, o gênio que transformou a burocracia em espetáculo, a inteligência em diversão e a vida em um show permanente de esperteza, risadas e gritos de galinha, provando que ninguém, absolutamente ninguém, poderia se comparar à magnitude de sua genialidade absurda e inesquecível. Se gostou dessa historinha, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade e também oferecer algum entretenimento. Dá essa força pra gente. Maratone os vídeos do canal para nos ajudar a crescer. E se conhece algum Rugão da vida, deixe nos comentários. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.